a BCG, polio, a pentavalente, sarampo, que faz parte da tríplice viral e meningite C, a gente observa aqui uma queda muito grande. A meta anual ela é de entre 90% e 95%. A gente está em 2021, nós chegamos a abaixo de 75%. Dados preocupantes: poliomielite, muito preocupante; BCG, muito preocupante. Dados se aproximam um pouco acima de 65%. Bom, pode piorar. 2022, a poliomielite, até agora, com a prorrogação da campanha de vacinação, não chega a 50% de cobertura vacinal. É muito preocupante o retorno de um drama. Poliomielite é um drama. As crianças podem, ao contrair esse vírus, podem vir a óbito, né, que é o mais grave, mas também ter paralisia dos órgãos, especialmente dos órgãos inferiores. Acho que isso pode retornar com essa cobertura. Por quê? Porque o vírus nunca deixa de existir. A circulação dele nunca deixa de existir. Não se elimina um vírus. A gente convive com o vírus. O Igor é doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, pesquisador em Saúde Pública pela Fiocruz. Coordena e é professor do programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde na mesma instituição. Na UFRJ é professor do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e desenvolve atualmente pesquisas relacionadas aos processos de produção, circulação e consumo de desinformação, narrativas pessoais sobre saúde e discursos midiáticos sobre corpos, saúde e doenças e regimes de verdade. Igor, seja muito bem-vindo ao nosso espaço de cidadania aqui. Eu quero muito que tu te sinta em casa e entre amigos. Eu e o Igor nos conhecemos. Eu vou dar só, antes de passar a palavra para ele, eu vou só dar uma introdução. Eu e o Igor nos conhecemos porque quando eu estudei comunicação da ciência, o Igor veio fazer uma conversa conosco em termos muito parecidos com esse do Cidadania, e eu soube, naquele momento, que eu queria trazer ele aqui para conversar conosco nesse ambiente. Então, eu vou passar a palavra para o Igor, com um bem-vindo muito especial, e, Igor, a palavra é tua, por favor. Bom, muito obrigado, Henrique. Também queria agradecer ao Ricardo, foram dois que ficaram nessa mediação, nesse contato, para a gente poder combinar essa conversa, esse dia. Eu confesso que estive muito receoso, é um contexto muito difícil politicamente, então já sofri vários ataques virtuais por conta do meu tema de pesquisa. Tratar de vacinação e desinformação tem sido, nos últimos tempos, quase uma agressão para determinada parte da população, mas eu decidi que não vou me calar, né? Então, porque é um absurdo que uma temática como essa, tão corriqueira, vacinação, que já foi no Brasil até pelo menos a metade da década passada, dessa década, tão corriqueira, uma questão a gente tem consolidada desde a ditadura militar. Eu vou falar bastante disso, uma cultura da imunização no Brasil, com iniciativas como o Dia D, Zé Gotinha, etc., que foram, ao longo da década de 1970 e 1980, se consolidando. Então, é algo que era muito corriqueiro na nossa história e se tornou ideologizado, né? Então, acho que essa é uma grande questão. Então, se vacinar passou a ser visto como aderir a determinado tipo de projeto político partidário, que para alguém que é oriundo da saúde pública, é um absurdo. Vacinar é a defesa da vida, vacinar é uma dimensão de uma proteção não só individual, mas também, sobretudo, coletiva, em que a gente está. Os dados que eu vou mostrar já são muito alarmantes em relação a isso, né?
Eu fiz uma breve apresentação para poder orientar a minha fala e não me perder tanto nas questões. Eu não preparei uma fala muito longa, que eu acho que é interessante que a gente possa conversar, dialogar. Eu estou, buscando também isso, ouvi-los e ouvi-las em relação a essas temáticas e a perspectiva com que com que eu estou trabalhando. Primeiro, dizer, né, que boa parte do acesso a esses dados se deu o que eu acho que é muito complicado também, é mais um elemento de pesquisa, na verdade, se deu pela Lei de Acesso à Informação, que não era antes, não era assim antes. A gente tinha acesso a esses dados de maneira muito fácil, e agora eu tive que conseguir acesso a certos dados pela lei utilizando e abusando da Lei de Acesso à Informação, que eu acho complicado também. Então, dados simples, como a quantidade de campanhas que foram feitas de vacinação, um dado que eu conseguia há 10 anos por e-mail, mandando e-mail para o Ministério da Saúde, os responsáveis da assessoria de comunicação, para saber ou para ter acesso às campanhas, às peças das campanhas. Hoje não é mais possível, esses dados não são mais fornecidos, mesmo que a Fiocruz seja do Ministério da Saúde, esses dados não são fornecidos, eu precisei entrar com essa informação. Então, isso já é um elemento interessante de observação do momento, né? Bom, vou compartilhar a tela. Bom, como o Henrique já introduziu, tem algum tempo que eu venho pesquisando com essa temática da vacinação da vacinação da desinformação, sobretudo, a desinformação científica em saúde, mas eu me dedico especialmente em relação à vacinação, embora tenha orientado outros trabalhos que não tratam especificamente disso, tratem, sei lá, de fitoterápicos e outras temáticas associadas à dimensão desinformativa, mas meu foco tem sido a vacinação, e eu diria que mais ou menos desde há 12 anos, 13 anos já quase, da pandemia da influenza H1N1, foi quando essa temática, já trabalhava na Fiocruz, e foi quando essa temática ela surgiu para nós de uma maneira forte, né? Eu, na Fiocruz, faço parte do Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde, e, na época, a Secretaria de Vigilância Sanitária, SBS, vinculada ao Ministério da Saúde, entrou em contato conosco para estabelecer uma parceria em relação à observação de uma análise da campanha de vacinação, especificamente, e o modo de uma avaliação da condução comunicacional do Ministério da Saúde naquele momento. Então, a gente estava... Era a pandemia, né, da influenza H1N1, muitos devem lembrar, foi 2009, e em 2010 a gente já tinha vacina mundialmente, né? A gente já tinha vacina, foi muito rapidamente, que me assustou também quando as pessoas hoje, 12 anos depois, questionam a rapidez da vacina. A gente teve vacina há 12 anos atrás, muito rapidamente produzidas também. Então, essa não é uma... Quando há interesse mercadológico, quando há interesse global, quando há interesse... As vacinas são feitas muito rapidamente. E, naquele contexto, embora a letalidade do vírus da H1N1 seja infinitamente menor do que da Covid-19, não só da letalidade, mas também da transmissibilidade, que aí não é infinitamente, mas é menor, causou uma preocupação mundial, especialmente. Então, a restrição de viagens, começou-se mais timidamente o uso de máscara, e álcool gel. Álcool gel foi algo espalhado, tanto que os restaurantes no Brasil tinham álcool gel, por exemplo, antes mesmo da pandemia da Covid-19, vocês devem lembrar disso, e é um legado, digamos assim, da influenza H1N1. Então, a gente observou isso. A gente fez uma análise na época dos jornais, especialmente, como os principais jornais do país, com maior circulação,
eles cobriam a própria a cobertura vacinal do governo, e a gente observava também a internet. Era uma internet completamente diferente da internet de hoje, né? Então, era uma internet muito centrada nos fóruns, Orkut, Orkut talvez com a principal rede social, uma internet muito de fóruns, uma internet muito de blogs enfim, era uma outra configuração da internet que alguns autores chamam de internet 1.0, né? Talvez ali a gente tivesse uma transição para o que a gente entende hoje de internet 2.0. Então, nessa dimensão, dessa reconfiguração da internet, começava a circular muito nesses fóruns, blogs, etc., muita questão de desinformação. Eu me lembro de um que me chamou muita atenção, que até hoje existe, é o Respostas, né? Em que as pessoas ali fazem perguntas sobre tudo e qualquer coisa e acabam tendo respostas de outras pessoas. Então, a gente observou que ali, e sob o anonimato. Então, ali, as respostas, em geral, são um avatar que as pessoas constituem, um avatar que as pessoas então, em geral, era esse tipo de, de configuração, de blogs, etc., que é uma configuração muito diferente da nossa, e uma circulação baseada no anonimato, né, também, né, diferente do contexto atual, em que a questão pessoal é muito mais forte, as pessoas se colocam, falam, né, lá nem tanto. Então, mas, naquele momento, a saúde pública não via isso como um obstáculo, embora, isso é muito curioso, mas é outro contexto, embora o Brasil tenha vacinado 80 milhões de brasileiros em 3 meses, uma população que na época girava em torno de 160, então a metade da população brasileira foi vacinada em 3 meses, muito rapidamente, os jornais insistiam que a campanha da vacinação era um fiasco no Brasil. Então, porque era um outro contexto, inclusive político, em que os jornais se posicionavam contra o governo. Então, a gente analisou isso e fez um amplo relatório para o Ministério da Saúde. E uma das coisas práticas que foram, né, para tentar diminuir a resistência, foi que o ex-presidente, então presidente Lula, se vacinar ao vivo no Jornal Nacional. Porque já para tentar diminuir os boatos, então tanto ele quanto o Temporão, ministro da Saúde, ambos se vacinaram ao vivo no Jornal Nacional. Então isso era uma tentativa, e foi resultado da pesquisa, que as pessoas confiavam da vacina, então isso teve um impacto muito grande na adesão vacinal, né? O presidente está se vacinando diante dos nossos olhos, então também vamos nos vacinar. Isso teve uma adesão muito grande, isso foi o resultado da pesquisa também. E depois, de lá para cá, eu venho estudando essa temática em relação à vacinação e algumas outras situações em relação à crise moral colocada pela vacinação do HPV para meninas entre 11 e 15 anos, enfim, toda aquela crise de discussão moral sobre sexualização precoce, essas dimensões, como a vacina ela está dentro de uma configuração cultural, essas dimensões me interessam. Mas também toda a construção de uma resistência a se vacinar por febre amarela, numa crise da febre amarela, depois uma associação da febre amarela sudeste direta ao macaco, e começaram-se a matar macacos em relação a isso. Então, esses processos de pânico em relação à vacinação, eles me interessam já há algum tempo, dentro de uma chave de um questionamento de uma crise institucional também, que não é só do governo, mas também é uma crise institucional das instituições, como o jornalismo e a ciência, né? Que certamente a Covid-19 trouxe uma dimensão da necessidade de reinventar o lugar da ciência, reinventar as formas de comunicação da ciência, sem dúvida. Bom, seguindo aqui, depois desse introito, queria falar um pouco do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, que ele é criado em 1970,
amplo processo de erradicação da varíola no Brasil, que vitimava várias pessoas, e era, naquele momento, dentro da ideologia de segurança nacional dos governos militares, ditatoriais, era uma dimensão de que a vacinação era fundamental para garantir a segurança nacional e mais, garantir a inserção do Brasil no mundo globalizado, né? Ou dito na época, no mundo civilizado. Né? Então, a vacinação é uma forma de garantir. A gente, mundialmente, era visto como um país do atraso, também pela permanência de doenças como a varíola, como sarampo, como doenças que já estavam erradicadas ou não nem acometeram com tanta gravidade, ou também a poliomielite, enfim, todo um conjunto de doenças. Pelos rostos de vocês, eu estou vendo que muito pouco de vocês viveram o drama da poliomielite, né? Talvez a geração anterior, né, acompanhou mais isso. Eu fiz 2 versões dessa apresentação, mas eu achei melhor não chocar, porque são imagens muito chocantes da poliomielite, da paralisia infantil, como ficou popularmente conhecida. São imagens muito chocantes e talvez sejam imagens que nós iremos lidar, e não só as imagens de um passado remoto, mas a presença desses corpos flagelados e colocados em deficiência por conta da falta de vacinação. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer muito recentemente no Brasil, em curto prazo, e os dados que eu vou mostrar aqui sinalizam isso. Então, naquele contexto, em 1975 até meados dos anos 80, você tinha uma dimensão de uma busca por conquistar no Brasil o que um historiador, Gilberto Rockman, chama de cidadania biomédica, né? Cada vez mais inclusiva, mesmo uma sociedade desigual, isso que é muito interessante, uma sociedade tão desigual quanto o Brasil, ter a vacinação como uma forma de inclusão, uma forma e uma oferta pública de um amplo pacote de imunizantes, né? O Brasil talvez tenha o mais amplo pacote de imunizantes em todas as faixas etárias, né? E por muito tempo, além disso, né, além do movimento anti-vacinação, também tem um movimento de supervacinação, da compra de outras vacinas privadamente por várias famílias, principalmente classe média alta. Isso era uma tendência forte no Brasil. Então, e nesse momento você tem toda uma construção que virou rotina da nossa existência desde então, as campanhas nacionais de vacinação que eram promovidas pelo PNI. Então, a gente tinha, né, e a figura que aparece com frequência é a do Zé Gotinha, né? Então, era uma figura que já nos anos 80 aparece muito fortemente, e mobilizando essa dimensão de um pertencimento nacional. Então, a gente tinha o dia D da vacinação, que em geral era no final de semana, sábado, domingo. As praças públicas eram povoadas por essa dimensão da vacinação, enfim. Então, todos esses programas de vacinação eles foram muito bem sucedidos. E no Brasil, particularmente, essas formas de expressões anti-vacina elas eram muito diminuídas, né? Especificamente. No Brasil, não havia espaço para essa narrativa anti-vacina, embora nós já encontrasse espaço, especialmente nos anos 90, na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, o movimento anti-vacina, concordando com uma colega Adena Amaral, ela está muito associada a um movimento naturista, né? Em primeiro plano, ou seja, de evitar o excesso de biotecnologias no corpo, de bioquímicos, de composições bioquímicas, e uma busca de um contato maior com outras formas que não essas. E, por outro lado, tem uma luta contra as indústrias farmacêuticas, né? Então, questiona-se na Europa, sobretudo, nos Estados Unidos também, mas na Europa sobretudo, o quanto que esse excesso de vacinação não estaria ancorado também numa busca de lucratividade das indústrias farmacêuticas. Lembro que, diferente do Brasil, que tem um SUS, que tem a saúde pública,
né? E nesses outros países, a vacinação envolve ou seguro de saúde, que é pago, ou pagamento direto para as clínicas e laboratórios, etc. Então, é uma, é uma diferença muito grande, então, portanto, são lutas e conflitos muito distintos, né, do Brasil e nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, esse movimento anti-vacinação ele tá menos associado a essa dimensão é, naturista, por um lado, ou crítica a, a, às indústrias farmacêuticas, etc., embora isso apareça, mas está mais associada a uma outra conduta de vida, posicionamento ideológico. Então, é muito comum que as taxas de vacina... E os Estados Unidos não tem um sistema de saúde público, então isso dificulta muito a vacinação. Vocês viram, por exemplo, que no caso da Covid-19, alguns estados estadunidenses, inclusive, pagaram pela vacinação, quer dizer, quem fosse se vacinar recebia uma quantia de dinheiro por se vacinar. Então, é uma outra configuração, vários estados e cidades fizeram uma configuração muito diferente da nossa, né, que não houve um processo de cultura de imunização centrada na saúde pública, né? Bom, por outro lado, o que interrompe, a meu ver, essa é a hipótese da minha pesquisa, essa cultura da imunização no Brasil e depois eu mostro os dados, enfim, faz com que a queda sobretudo, uma emergência de uma cultura da desinformação e uma política da pós-verdade, em que cada vez mais, né, que a própria OMS, em 2020, reconheceu o fenômeno da pós-verdade como que tivesse de vez chegado no campo da saúde, então, deixado o campo da política, mas entrado de vez no campo da saúde, reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, e algumas noções, tanto entendendo o auge desse fenômeno no contexto da Covid-19, o auge agora, mas também entendendo o quanto que a Covid se deu na fabricação de fatos e de eventos com uma dimensão não baseada na evidência científica. Então, a Covid-19, para nós, trouxe questões muito, no campo da saúde, muito específicas. Uma é a emergência de sommelier de vacina. É algo que era até então impensável, né? A gente se vacinava e ponto. Sem saber, a vacina é holandesa, é brasileira, quer dizer, a gente se vacinava. Então, ao criar-se a dúvida, né? Então, você cria, por exemplo, essas novas dinâmicas que eu vou escolher, então, a vacina que eu acho, mesmo que, e eu digo esse eu acho, que é sem capacidade técnica e especializada para dizer o que é bom ou melhor. Então, esse contexto da pós-verdade, essa política da pós-verdade, ela faz com que descolar o lugar da especialização e o lugar do especialista para falar sobre aquele assunto. Então, isso tem muito a ver com as redes sociais e com a internet, que a gente acha que o excesso de informação nos faz acumular, o excesso de informação e o acúmulo delas, o acesso a elas, faz com que a gente possa ser produtor de conhecimento. Não é a mesma coisa. Eu sempre digo isso para os meus alunos, é muito curioso como as pessoas, na véspera do Oscar, se tornam especialistas em cinema, mesmo que não saibam nada, não tenham estudado, não tenham formação sobre isso, mas se tornam especialistas em cinema na véspera do Oscar. Não, esse vai ganhar, ou aquele, ou esse é melhor, porque não sei o quê, enfim. Mas isso não pode ignorar toda uma formação do crítico de cinema que tem uma formação específica para isso, assim como o crítico literário, enfim. Mas também na Copa do Mundo, né? A proximidade da Copa do Mundo, embora essa, estranhamente, assim, não sei onde vocês estão, aqui no Rio de Janeiro parece que não vai haver Copa. É muito curioso, não tem nada, não tem bandeirinha, não tem nada, não tem sinal de que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, é um momento em que muitas pessoas se tornam especialistas em Copa do Mundo, especialistas, ou a ideia de que o acesso às leis que estão por aí nos torna especialistas em lei. Não, enfim, esse deslocamento, ou as informações médicas nos tornam especialistas em medicina, né? É esse deslocamento que faz
Só que, por outro lado, e uma outra novidade, inclusive as profissões médicas e médicos, eu repito, insisto isso, nem todo médico é cientista, por isso que é muito importante a gente insistir numa medicina baseada em evidências e que essas evidências não sejam só o que o médico acha pela sua experiência clínica, mas aquilo que está baseado em revisões sistemáticas robustas. E a gente observou nesse momento muitos médicos colocando a política acima da ciência e defendendo o uso de medicamentos que não têm menor eficácia para o combate da Covid-19. Isso não só no Brasil isso foi mais forte e virulento, mas também em outros países, como nos Estados Unidos. Então, assim, essa recusa dos consensos científicos é algo muito característico do contexto contemporâneo e que a gente pode chamar, alguns autores chamam de epistemologia, ou uma epistemologia do eu, ou seja, uma produção de conhecimento baseada única e exclusivamente na minha experiência pessoal e que ignora a produção científica especializada. Né? Eu acho que e a autoridade da produção científica especializada se colocou cada vez mais a reboque da autoridade pessoal. Então, se alguém chegar aqui e disser eu tomei tal remédio, fiquei curado, isso, para nós, na nossa configuração cultural da sociedade, parece que tem mais peso de relevância, é como se fosse um ícone da verdade, muito mais emblemático do que alguém apresentar uma revisão sistemática e baseada em dados e evidências científicas. Então, essa é uma mudança muito significativa da autoridade do experimento para uma autoridade da experiência pessoal, sobretudo. Então, nesse contexto, eu tenho preferido, eu vou falar um pouco disso mais ao final, não trabalhar com as noções ou de desinformação ou de fake news, mas trabalhar especialmente na noção de concorrência discursiva e apostar justamente numa dimensão da concorrência, como que há uma disputa pela verdade, frequentemente no contexto contemporâneo, e como que a internet ela cria uma sensação de uma de deshierarquização do conhecimento, em que todo mundo se sente no direito, né, de poder falar sobre tudo e qualquer coisa. Então, essa é uma mudança muito significativa no nosso tempo, nessa construção dessa esfera pública que a internet mediatizada, que a internet permite que se crie, e é uma esfera pública em que você não hierarquiza o conhecimento, a forma de conhecimento, então os conhecimentos estão todos empasmaçados no mesmo, né, e não são hierarquizados. Bom, agora eu vou apresentar alguns dados. Eu preferi optar pelos dados que se encerram em 2021, mas eu vou dar alguns spoilers de 2022, que são assustadores. Então, os dados de 2003, todos esses dados foram conseguidos por conta de lei de acesso à informação. Não era assim, tá? Inclusive com o PNI, o DataSUS não se atualiza para nós, pesquisadores, então é um trabalho terrível, isso desde 2016, um trabalho cada vez pior de acesso à informação de saúde, é muito difícil, e agora eu estou judicializando o acesso à informação, o que eu acho também terrível. E esses dados foram feitos dessa maneira. Então, a gente tinha, né, um conjunto, e aqui a BCG, polio, a pentavalente, sarampo, que faz parte da tríplice viral, meningite C, a gente observa aqui uma queda muito grande. A meta anual ela é de entre 90% e 95%. A gente está, em 2021, nós chegamos a abaixo de 75%. Dados preocupantes, poliomielite, muito preocupante, BCG, muito preocupante, dados se aproximam um pouco acima de 65%. Bom, pode piorar. 2022, a poliomielite, até agora, com a prorrogação da campanha de vacinação, não chega a 50%.
de cobertura vacinal. Eu imagino que deva chegar até o final do ano, superar 50%, mas agora está em 48,84%. Deve chegar em 50%, mas é muito preocupante o retorno de um drama. Poliomielite é um drama. As crianças ao contrair esse vírus, podem vir a óbito, né, que é o mais grave, mas também ter paralisia dos órgãos, principalmente dos órgãos inferiores. Não sei se vocês vão lembrar, ou da coluna. Eu não quis trazer as imagens da poliomielite, eu faço isso em outros espaços que eu faço como choque, né? Mas eu imaginei que aqui eu não precisava fazer isso, mas em outros lugares eu faço. Por exemplo, quando eu vou para escolas, já me convidaram para falar com mães, etc. Eu uso a imagem como, sabe, quase imagem de advertência de cigarro, sabe? Eu uso a imagem como choque, lembrando da história. Então, sabe aquelas placas de ferro que colocavam em crianças que não conseguiam andar por conta da poliomielite? Não sei se vão lembrar disso, né? Ou pelo menos ter memória dessa imagem. Então, é uma imagem talvez um pouco mais modernizada, mas que isso pode retornar com essa cobertura. Por quê? Porque o vírus nunca deixa de existir. A circulação dele nunca deixa de existir. Não se elimina um vírus. A gente convive com o vírus. Como o vírus da Covid-19 nunca vai deixar de existir, né? E essa convivência com o vírus, né, ela diminui a incidência por conta da imunização, por conta da vacinação. É o caso da poliomielite. É uma conta muito simples, e de sarampo também, é muito preocupante. É uma conta muito simples. Ao deixar de se vacinar, a gente tem um aumento muito significativo da possibilidade de aumento dos casos de poliomielite, né? Me preocupa muito, e eu estou com um projeto de pesquisa para isso, a região norte, que tem 24%. 50% é do Brasil, na região norte é 24% da vacinação. Me preocupa muito a região norte. E me preocupa mais que era uma região que atingia 95% até 2014. Então, mesmo uma região com todas as suas particularidades geográficas, né? Você tem questão fluvial, você tem todas as questões da equipe de saúde que tem que se deslocar, os povos originários, tem toda uma especificidade na região norte. A própria floresta amazônica deixa de ser a maior especificidade em relação a isso, uma atividade muito grande de transporte, mas mesmo assim a região norte chegava aos 95%, 94%, chegava muito próximo. Mas hoje está beirando os 24%. E esse dado começa a diminuir em 2018, e a gente vai ver, né, você tem uma queda de 2018 e 2019, né, durante a pandemia da Covid-19 diminuiu ainda mais. A gente pode associar isso também, em parte, ao isolamento social, mas em grande parte também a narrativas, e essa é a minha hipótese, a narrativas anti-vacinação, que não só, quer dizer, mesmo anti-vacinação em relação à Covid-19, ou de desconfiança, produziu uma hesitação vacinal muito grande. Eu vou dizer que é a minha hipótese, porque a minha pesquisa, embora tenha essa parte quantitativa, é uma pesquisa de natureza qualitativa. Então, eu venho já há algum tempo entrevistando pessoas em relação à tomada de decisão de se vacinar ou não e por que decidir não se vacinar. Então, não posso apresentar esses dados agora, né, porque ainda não estão consolidados, mas eu venho com uma equipe de pesquisadores entrevistando especialmente mães. Tem sido nosso foco atual por conta da vacinação infantil. E nós estamos entrevistando presencialmente e virtualmente essas mães e observando as suas decisões, por que decidiram vacinar os seus filhos, mesmo essas mães sendo vacinadas. É uma pergunta frequente que eu ou a equipe fazemos, quer dizer, você se vacinou, mas não vai vacinar o seu filho, por quê? Né? Então, no nosso roteiro de entrevista, a gente fala também disso. Bom, aqui eu trouxe um dado bem interessante, e também foi pela Lei de Acesso à Informação, e nesse caso foram dados obtidos pela Repórter Brasil, via Lei de Acesso à Informação,
Repórter Brasil, que observa a Repórter Brasil não é o Repórter Brasil, tá? Não confundam com o programa da TV Brasil. Repórter Brasil é um site jornalístico muito investigativo, muito interessante. A Repórter Brasil conseguiu para essa informação esse dado bem interessante, e agora eu entrei com outro dado para poder ver o investimento em campanha, em propaganda de vacinação infantil em 2022. A gente observa que de 2017 para cá começa uma queda vertiginosa nas campanhas, no investimento nas campanhas de vacinação, e a gente atinge aqui um investimento abaixo, né, em pouco mais de 30 milhões de reais, né? Então, é um investimento muito baixo para o Brasil, e a gente tem que pensar também a inflação, não dá para pensar esse número absoluto. Em 2015, 40 milhões de reais era outro dinheiro em relação à inflação de 2021, então a gente tem que relativizar esses dados e observá-los de acordo com a inflação da época, né? Então, considerando a inflação, é um investimento muitíssimo menor em termos do investimento da campanha no Brasil. Então, você tem, e essa é uma hipótese, não à toa que você vem diminuindo o investimento em campanhas de vacinação. Há uma diminuição, inclusive, que é muito curiosa, no contexto da Covid, né? Em 2020 e 2021, final de 20, a gente estava iniciando a vacinação, então é o momento que a queda desse investimento é muito curioso. Bom, seguindo aqui. Agora, esses são os dados da vacinação geral, né? A imunização total, cobertura total no Brasil, incluindo tanto a vacinação infantil quanto a vacinação de adultos, né? Então, a gente tem, em 2016, uma queda muito grande na vacinação total, especialmente, e essa queda tem relação com a baixíssima vacinação de adultos, e depois a gente volta em 2020 e 2021, que em 20 e 21 se considera vacinação por Covid, tá? Aqui. Então, é baixo diante das outras vacinas, porque aqui maciçamente, esse dado aqui é maciçamente vacinação contra a Covid, né? E aqui eu vou falar um pouco das principais implicações dessas vacinas. Então, a gente tem uma queda muito significativa da tríplice viral, uma vacina muito centrada com sarampo, cachumba e rubéola. A gente registrou, como é uma vacina infantil, a gente registrava 86,2% em 2017, que é um número abaixo do ideal, que é mínimo 90%, mas em 21 a cobertura caiu para 71%, que é muito abaixo do ideal, e isso faz com que haja novos surtos de sarampo, e, enfim. Em casos mais graves, né, particularmente o sarampo, ele pode ocasionar a pneumonia, inflamação no cérebro, e, portanto, inclusive óbito, em complicações mais sérias. O caso da poliomielite, que é mais assustador, né? A gente sai de 2012, 96,5% no Brasil inteiro, para 67,6% no último ano. Estamos aqui fechando o ano praticamente com menos de 50%. É uma doença que tinha sido erradicada no Brasil em 1989, quando houve o último caso, e o Brasil perdeu em 2015, não, o Brasil perde esse ano, desculpa, o Brasil perde esse ano o certificado de erradicação da poliomielite. Não é mais um país considerado pela OPAS-OMS um país que tem a poliomielite erradicada. Então, os sintomas da poliomielite são febre, dor de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação, prisão de ventre, espasmo, rigidez na nuca. Eu me lembro muito, quando criança,
vocês devem lembrar, minha mãe falava, põe o queixo no peito, que isso era sintomático para poder, né, observar se você não conseguia aquela rigidez da nuca, né? Quando eu tinha febre alta, criança, põe o queixo no... Isso era uma prática justamente para observar se não era, né? E isso pode levar a atingir o sistema nervoso, que é gravíssimo, e causar paralisia permanente nas pernas e nos braços. Como eu falei, os membros inferiores e superiores são os mais atingidos. Bom, o rotavírus também é uma outra vacina aplicada para o público infantil e tem uma diminuição também muito significativa, de 86% em 2012 para 68,3%. Né? Eu vou parar de compartilhar, justamente porque eu queria agora tomar as minhas considerações finais e falar um pouco do que isso significa, né? E do que isso significa também, e qual é o lugar da comunicação nesse processo, né? Eu acho que isso significa, né, uma de enorme preocupação para a saúde pública brasileira, uma preocupação enorme, especialmente pensando nas crianças, uma geração de crianças doentes que pode surgir, o retorno de poliomielite e outras doenças, mas isso também significa um desinvestimento contínuo em comunicação e saúde pelos últimos dois governos, né, Temer e Bolsonaro, um desinvestimento contínuo em comunicação e saúde, em campanhas. Isso, por outro lado, pode ser estimulado a recusa vacinal, a hesitação vacinal, pode ser estimulado também. Alguns pesquisadores veem isso, eu acho que eles são muito otimistas, mas isso faz sentido. Não se ver mais as doenças. Isso é uma dimensão quase empírica. As pessoas não percebem, não existe mais gente doente. Na minha pesquisa em particular, o que eu tenho observado, sobretudo com as mães que eu entrevisto, é que essa questão aparece muito pouco. O que aparece mais nas entrevistas são entrevistas de final de 2020 para agora. O que eu observo mais não é essa questão, é a questão do risco. Há uma inversão. A vacina é o risco à saúde, e não uma forma de prevenção a doenças. Então, é muito frequente, né? Ao vacinar, eu posso estar arriscando o meu filho. Nisso, há uma mistura com religião muito forte dessas mulheres. Eu tenho fé, então Deus vai curar, vai proteger o meu filho e não preciso de vacina nenhuma. Isso aparece muito frequentemente nessas falas, especialmente nas mães evangélicas e mais pobres. Aparece com muita frequência, né? Não vai acontecer nada porque eu tenho fé, sou temente a Deus, isso aparece com muita frequência. Aparece também com muita frequência, passou a aparecer com muita frequência a questão político-ideológica, especialmente em 2021, isso começa a aparecer, e começa a aparecer isso em relação à Covid. Se a vacina para a Covid não é eficaz ou pode levar a doença, né, eu vou passar a não usar, eu vou não usar nenhuma. E aí tem toda uma dimensão, que a vacina é do PT, enfim, as questões que aparecem, que se vacinar é comunista, isso várias mães falaram, né, que quem toma vacina é comunista, assim como quem usa máscara, né, na época de 2000, essas entrevistas 2021. E eu perguntava, mas por quê? Qual a relação do comunismo com a vacina? E uma das mães falou, se você me pergunta isso é porque você é comunista. E aí eu perguntei, essa entrevista que eu fiz, mas o que é comunismo para você? O que você entende por comunismo? Aí ela começou, quem defende banheiro unissex, quem defende, enfim, a ideologia de gênero, e não sei o que ela fez, e começou todo um conjunto de falas em relação a isso, comunistas querem doutrinar nossas crianças na escola, enfim. Então, é uma questão que isso está e é muito curioso que isso está na boca dessas mães muito fortemente, especialmente nas mães, né, nesse grupo. A gente classificou 3 grupos principais. As mães que tomaram a decisão de não vacinar seus filhos, as mães que tomaram a decisão de vacinar os seus filhos e as mães que têm dúvidas
indecisas em relação a se vacinar ou não, né? Então, a gente faz uma primeira triagem entre quem se assume com dúvida, mas nas mães que decidem se vacinar, elas decidem se vacinar em geral pela tradição, já me vacinei, e a vacina para essas mães é um ato de amor e de cuidado. Isso aparece com muita frequência para as mães que decidem se vacinar. Para as mães que têm dúvidas, elas têm dúvidas, e as dúvidas foram muito colocadas em relação ao debate. Será que não há um remédio, como a cloroquina? Ponto 1. Será que precisa se vacinar mesmo? Não é um excesso de vacina? Isso não prejudica meu filho? E o autismo? É algo que retorna, né, com frequência. Se a vacina pode levar as crianças a serem autistas. Uma das mães falou, será que as vacinas não fazem... Porque ela tem um filho com déficit de atenção e hiperatividade, e ela tem medo de dar vacina, porque... Então, são várias as questões dessa vacinação. Vou dar uma dose só, para que 3? Né? Então, tem várias questões que são colocadas, 3 não é necessário, é desperdício, enfim. Mas nas que tomaram a decisão de não se vacinar, é muito forte aqueles elementos que eu já comentei. A dimensão político-ideológica, a dimensão religiosa, que é muito forte, ou melhor, da religiosidade, né, de uma crença numa divindade que vai fazer com que você não, né, nesse caso, uma divindade cristã, Deus ou Jesus, enfim, que vai fazer que seu filho não adoeça, e também uma dimensão de associação da vacinação ao comunismo. Isso me pareceu um elemento de pesquisa bem curioso para aprofundar em pesquisas futuras. Bom, é isso, assim, enfim, em síntese. Falei demais já, Henrique e Ricardo. Estou aberto agora às perguntas, comentários, dúvidas. Igor, muito obrigado pela tua exposição. Quando nós conversamos a primeira vez, a gente sabia que não ia ser um tema leve, com as perspectivas, mas realmente o que tu traz é bastante alarmante, né? É bastante preocupante. Eu posso falar por experiência que eu nunca deixei de me vacinar desde que eu era criança. E para mim é quase impensável também que alguém não se vacine, dando as justificativas que tu descobriste na tua pesquisa. Eu sei que nós temos perguntas, mas antes de passar para as perguntas que o Ricardo já está reunindo, eu queria que tu falasse sobre um tema que nós conversamos na nossa primeira conversa. Uhum. Eu não sei se tu vai lembrar, mas a gente comentou sobre como a figura do cientista é muito associada àquela figura com jaleco dentro de um laboratório todo branco, todo asséptico, fazendo experimentos secretos, enfim, essa parte é por minha conta. Mas a gente associa muito o cientista a uma figura, a essa figura, né, do jaleco branco asséptico. E eu sei que o teu trabalho como cientista não é assim. Tu podia comentar conosco um pouco sobre como é que tu faz o teu trabalho, como é que é a tua pesquisa? Bom, ótima pergunta, Henrique. Eu acho que, primeiro, a comunicação da ciência deve ser institucionalizada, e para isso a gente precisa de apoio à ciência, à divulgação científica, à comunicação da ciência. Isso, ao longo do tempo, tem sido legado ao pesquisador, ao cientista. E é uma forma de precarização do trabalho. A gente não consegue fazer pesquisa e comunicar ciência. Precisa ser institucionalizado. Eu acho que a Fiocruz no Brasil faz isso, né? Tem tentado fazer isso muito bem, mas eu acho que tem uma dificuldade muito grande de comunicação, especialmente nas redes sociais digitais, né? A gente precisa estar nesses espaços. Mas o modo como eu faço pesquisa não é do jaleco branco, e não é... Eu faço pesquisa com pessoas, por isso que é fundamental para mim ouvir, né? É fundamental para mim buscar compreender. Quando eu propus essa pesquisa na Fiocruz, foi muito curioso que alguns colegas falaram, mas eu tenho a resposta, essas pessoas são burras, ignorantes. Eu falava, não, você tem preconceito, eu quero respostas. Então, eu não parto do pressuposto que as pessoas são ignorantes, eu quero entender o mundo delas, como que elas concebem
ciência, como elas conseguem saúde, como que elas se cuidam, como que elas... Então, boa parte da minha pesquisa, porque a pandemia interrompeu isso, mas ia para o posto de saúde, fazer entrevista com as pessoas, conversar com as pessoas, acompanhar as pessoas na ida para o ponto de ônibus, e vamos conversando e fazendo isso dessa maneira. Eu fiquei meses no posto de saúde aqui no Rio de Janeiro, para ter confiança de algumas pessoas, conversando, quem é esse cara que está aí? E, né, eu nunca queria ser apresentado, porque as enfermeiras da enfermagem apresentavam o pescador da Fiocruz. Eu nunca queria isso. É o Igor, sabe? Assim, porque o pescador da Fiocruz é uma instituição, sabe? Assim, é um castelo, né? Que as pessoas tornam isso quase mítico, assim. É um castelo, né? Enfim, humorístico e tal. Não era isso que eu queria, não é assim que eu queria ser visto. Eu queria ser visto como o Igor, que está ali, um cara que está ali e pronto para ouvir e conversar. Então, eu procuro isso é constantemente treinado na equipe, não emitir juízo de valor, né? Procurar ouvir as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. E a partir disso, é, 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 e a partir disso que eu busco também contribuir, embora não seja mesmo formação em comunicação, mas eu não sou assessor de imprensa, né? Sou pesquisador, mas eu procuro contribuir sempre no fórum. A Fiocruz tem um fórum de assessores de comunicação, e eu procuro sempre me enfiar nesse fórum e também explanar sobre esses dados de pesquisa, para que a pesquisa não esteja desassociada, uma pesquisa como essa, desassociada das políticas de comunicação de uma instituição como o Fiocruz. Hoje, eu, embora tenha vários colegas no Ministério da Saúde, tenho muita dificuldade de conversar com o Ministério da Saúde, assim, hoje, infelizmente, porque eu acho que uma pesquisa como essa, eu deveria, primeiro que é verba pública, eu deveria poder apresentá-la ao Ministério da Saúde, que isso pudesse repercutir de alguma maneira em alguma mudança. Então, meu interesse é nas pessoas, sem dúvida, no que elas pensam, como elas pensam, e no quanto isso pode contribuir para a formulação ou reformulação de políticas públicas. Não sei se foi o que eu falei há alguns meses, mas eu acho que é isso. Eu acho que foi por aí mesmo. Ricardo, tu quer conduzir agora as perguntas que a gente já tem? Te agradeço muito, Ike, pela condução até agora. Igor, incrível como sempre tua fala. Eu vou passar já de pronto para Daniel Santoro, que está aqui, nosso convidado também do Cidadania, em outra oportunidade. Foi o responsável por fazer uma divulgação também nos grupos, né? Convidando para estarem aqui conosco. Então, Daniel, abre teu microfone e faça tua pergunta diretamente ao Igor. E seja muito bem-vindo, parceiro. Obrigado. Boa noite, Igor. Boa noite, Ricardo, Ike, e a todos que estão aqui. Obrigado pela oportunidade, Igor. Eu realmente, quando o Ricardo me mandou o card desse evento, eu falei, caramba, vou ter que estar presente, porque eu não sou da área médica, eu não sou da área jurídica, eu sou um curioso e eu me mobilizo muito em muitas frentes, primeiro, segundo e terceiro setor. Eu tive a oportunidade de participar como membro representante da classe empresarial no grupo de articulação de resposta ao Covid aqui no estado, onde tínhamos e temos ainda esse grupo formado, grupo de WhatsApp, com várias lideranças do Legislativo, do Executivo, do Ministério Público, sociedade civil. E mesmo depois de passar do pico do Covid, eu passo incomodando essa turma todos os dias, porque eu faço clipagem dos materiais e mando e incomodo, e estou extremamente preocupado, assim como você. Semana passada eu ainda escrevi no grupo, digo assim, eu acredito, né, que nós devemos tomar atitudes, providências, porque é de uma injustiça imensurável que uma única criança venha perder os seus movimentos pelo resto da vida por uma ignorância coletiva que se desdobra para os pais. Então, assim, meus parabéns aí pela tua jornada, pela tua missão, e vou fazer questão de te seguir para ter boas fontes, né?
A minha provocação a ti, porque eu vou dizer assim, nós tivemos uma politização enorme dessa questão, as classes sociais mais beneficiadas, tá? Que tenderiam a ser as lideranças intelectuais deste processo, foram capturadas em boa parte por uma questão de preferência de A ou B ou C. Uhum. Não faz sentido nenhum. Entretanto, foi capturado. Eu, para buscar fontes durante a pandemia, eu procurei ter 3, 4, 5 fontes críveis de grandes hospitais, e aqui eu digo, quando eu descobri aquele programa daquela jornalista, também colega sua, cientista, junto com o professor de Rio Preto, que faziam o Diário da Pandemia, né? E Uhum. entrevistavam vários cientistas, eu procurei seguir. Mas a minha pergunta, objetivando, é o seguinte: o que é comunicação, que é o tema que você entrelaça, o que a comunicação pode fazer melhor para instrumentalizar, para nos dar condições de aqueles que acreditam na vacina, aqueles que acreditam nos meios científicos, o que vocês que fazem essa intermediação da ciência com a comunicação podem melhorar para nos abastecer de argumentos, que a gente saia da discussão de preferência ideológica Exato. e eu venha a trabalhar, que vocês me preparem para quando eu vá para um ambiente hostil, entre iguais, hostil em termos de anti-vax, eu possa ir, não para ter razão, eu costumo dizer, não para que eu esteja certo, mas que dê certo. Porque, no fim e Isso. ao cabo, eu não quero ganhar discussão do anti-vax, eu quero que a gente consiga avançar. Então, o que a comunicação ainda pode melhorar em termos de distribuição de elementos, de argumentos para nós que queremos fazer parte da jornada de vocês? Mais uma vez agradeço e desculpe se eu me prolonguei aqui na abordagem. Ótimo, Daniel. Boa colocação. Obrigado pelas palavras tão gentis e pela pergunta. Uma pergunta difícil, né? Eu diria assim, a primeira coisa, eu acho que há uma falta enorme de investimento no Brasil ainda em relação a isso. Acho que o CNPq, a duras penas, tem feito isso, tentado fazer isso. Por exemplo, um grande edital foi lançado agora para a humanidade, que nos tomou a todos de muita surpresa, que é um volume de recursos bem significativo para as ciências humanas, focado nas ciências humanas, e uma das linhas de financiamento é a comunicação da ciência. Isso foi uma surpresa ainda maior, né? Um financiamento relativamente alto, de R$ 2 milhões, para a pesquisa em ciências humanas, é um financiamento alto, não é para ciências duras, mas é para ciências humanas, cujo objetivo vai ser divulgar o resultado das pesquisas que foram feitas pelo edital. Olha que muito interessante. Acabou de ser, assim, foi lançado esse ano esse edital. Então, essa preocupação, ela tem que ser de Estado. Primeiro nível, digamos assim. Quer dizer, então é preciso que os editais, que os projetos prevejam um plano de divulgação científica. Isso é muito importante. O CNPq tem feito isso e faz com que a gente, por exemplo, como pesquisador, produza vídeo, que a gente tenha que ter horas de inserção no ensino básico, médio ou fundamental, e a gente tem que comprovar que foi, sabe, as escolas, diferentes escolas públicas da palestra. Eu acho que é isso. A gente não pode só receber o financiamento, a gente precisa também que o próprio edital amarre essas questões. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é que as instituições, as universidades, precisam ter mais do que assessoria de imprensa. Não dá conta. Porque, senão, você vai ficar respondendo ao jornal. Tem um pesquisador aí que fala disso? Tem que falar aquilo? Não, a gente tem que criar, na verdade, formas de comunicação da ciência que passem por outras dimensões, com o território, com as pessoas, criar museu de ciência nas universidades e fazer com que
a universidade também seja um espaço de povoamento da comunidade do seu entorno, né? Eu acho que isso é fundamental, e é uma consciência que eu diria assim, que não é só para a universidade pública. Acho que a universidade pública é um dever, as universidades privadas também, né? De colocar nesse lugar, e se é universidade, não é só um centro universitário, não é uma faculdade, é uma universidade, ela precisa ter um conhecimento e um envolvimento global, assim, maior com a comunidade. Então, acho que é muito importante que não pense só no clipping, na meta de quantos pesquisadores eu vou ter falando, sabe, no Jornal Nacional por ano. Bater essa meta. Não é isso. Eu quero saber quantos colégios, quantas pessoas do entorno foram visitar a universidade. Isso que é uma meta muito mais bonita. Foram participar de eventos na universidade, foram participar de exposições em museus. Eu acho que isso a gente precisa tornar, que é muito curioso. Na minha família, quando eu falava do absurdo, vão cortar a verba para a ciência e tal, as pessoas nem sabem o que é. Na minha família, não se mobilizam, vão cortar as bolsas e tal. As pessoas ficam, mas, sabe, não sabem. E são pessoas minimamente esclarecidas, mas não sabem, não tem isso no cotidiano. Então, é uma coisa que as universidades precisam estimular, pesquisas que toquem na vida das pessoas, e a comunicação é fundamental, né? E eu acho, assim, por um lado, acho que a comunicação nas redes sociais é muito importante, não discordo, temos que explorar, temos que usar, mas acho que também a comunicação nos territórios é muito importante, a comunicação com os coletivos é muito importante, a comunicação com as associações de moradores, os coletivos que se organizam, o envolvimento também com grupos religiosos, igrejas, por que não? Acho que a gente precisa ampliar nossas formas de comunicação e, inclusive, capacitar essas pessoas, formar essas pessoas, né? Para que muitas vezes um pastor ele não tenha formação, inclusive, e acaba passando o seu desconhecimento. E, na verdade, a gente pode contribuir, inclusive, com isso. Então, é essa visão de comunicação que eu tenho, de produzir um vínculo comunitário da universidade com o seu entorno. Eu acho que é fundamental. E eu falo assim, no Rio de Janeiro, Fiocruz, ela está entre duas favelas, Manguinhos e Maré. É fundamental. Ela está dentro de duas favelas. A UFRJ, no Fundão, está no entorno de... Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, isso é necessário, é vital, né? Que isso não seja quase assim um enclave, né, de luxo e riqueza e ciência e conhecimento num lugar marcado pelas desigualdades sociais, pela falta de conhecimento. Não, a gente tem que se responsabilizar também por isso, só que a gente precisa de orçamento para isso, de investimento para isso, a gente precisa para atividade de extensão na universidade. Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu agradeço. Te agradeço muito, Daniel, pela tua participação. E o Debate Pronto já chamo o João Otávio Gutniek para fazer sua pergunta também direto ao nosso convidado. Bom, boa noite a todos, boa noite, Ricardo, boa noite, Henrique, boa noite, professor Igor. É um prazer tê-lo aqui nesta noite. Eu tenho uma questão de estrutura do Estado brasileiro, né? Nós vimos, durante o enfrentamento da pandemia, muitas vezes o Ministério da Saúde como uma fonte de dúvida para os brasileiros, né? E, do outro lado, uma agência reguladora independente, muito mais jovem na sua criação do que o Ministério da Saúde, que é um ministério histórico, né? Buscando a Anvisa levar informação e levar a ciência às pessoas, né? Nesse ponto, eu tenho uma pergunta, né? Se você, como pesquisador, alguém que pesquisa saúde, acaba tocando comunicação, política de saúde, vê uma necessidade de mais órgãos independentes para tratar questões científicas, né? A gente vê uma tentativa também de desmonte em vários órgãos de ciência, cultura, né, que são tidos historicamente no país como sobremesa, né, pelos governos, pelas elites.
Então, a questão que fica é, você acredita que essa colocação de independência técnica, funcional, em órgãos relacionados à saúde e à ciência é importante? E eu tenho uma segunda pergunta que eu queria pedir licença para fazer, se você também acredita que uma estruturação da carreira da ciência no país, né, tirando a ciência de bolsa, tirando a ciência de um período de pós-graduação, estruturando a profissão de cientista como uma carreira de Estado, a gente conseguiria, de alguma maneira, reverter essa onda de desinformação que agora é levada pelos nossos fantasmas, né? Primeiro é o comunismo, que está sempre à nossa espreita, né? Há mais de 60 anos está aí e nunca chega, mas está sempre à nossa espreita, e essa questão também da desinformação vinda de certas vertentes religiosas. Essas são as questões. Obrigado pela sua apresentação e pelo seu trabalho em prol da ciência brasileira. João, muito obrigado. São questões difíceis, mas ao mesmo tempo importantes. Eu vou pela que eu acho mais fácil. Eu acho que as agências reguladoras independentes são fundamentais para o Estado democrático, não tenho a menor dúvida. Elas foram muito criticadas ao longo da sua criação, que, como você falou muito bem, são jovens, mas elas foram fundamentais, né? Na própria telefonia, houve a sua importância de pensar como era a telefonia brasileira há algumas décadas e como ela se configura hoje. É claro, está muito longe de um ideal, mas assim, a gente pensar que a telefonia brasileira eram ações que estavam na herança, no testamento das famílias. Então, a gente tem uma mudança muito significativa e a Anatel tem um trabalho importante. Mas eu acho que o da Anvisa, e eu vou puxar a sardinha para o lado da saúde, ela é uma das mais importantes agências reguladoras do mundo, em termos de autonomia, em termos de competência, são profissionais extremamente competentes, assim, pesquisador de carreira, sabe, que fez a carreira como pesquisador e tal, enfim, em geral não visa pessoas nem são professoras, é pesquisador de carreira, quer dizer, fez mestrado, doutorado, não dá aula, é pesquisador, então trabalha fundamentalmente com pesquisa, que é algo muito interessante e importante também. Nem todo pesquisador tem a vocação para ser professor, então é importante, aí já mistura a resposta com a outra pergunta, é importante que a gente tenha pesquisadores de carreira, e no caso da Anvisa, é muito fundamental para a sua independência. Embora ligado ao Ministério da Saúde, mas a sua independência ela é muito importante nesse momento, e a sua rigidez, o seu controle e tal. Acho que a Anvisa é fundamental, e esse modelo das agências é fundamental, e a gente observa quanto ela é importante num contexto de crise institucional, né? O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde era retirado, a partir do momento em que ele não concordava com uma condução do presidente, e ela trocava-se o Ministério da Saúde assim, muito rapidamente no contexto de tanta crise, o que é preocupante, mas a Anvisa segurou ali várias questões importantes em relação à liberação das vacinas emergencialmente, todas essas questões. A sua outra pergunta, em relação a essa dimensão, que eu já falei um pouco, eu acho que é muito importante que o Estado... Eu vou responder a sua pergunta porque você dá um pouco de resposta. Acho que o grande problema é que o Estado brasileiro, historicamente, não entende a ciência como um campo de desenvolvimento econômico, socioeconômico. E na forma como outros países desenvolvidos, que tem como a ciência como fundamental, em todas as áreas, como fundamental para o desenvolvimento social e econômico. A gente não faz isso no Brasil. Por isso que é sobremesa. Por isso que vive-se dessa dimensão da bolsa, não da carreira. Então, eu fico vendo alunos meus, que a situação é gravíssima, que estão procurando bolsa no mundo, porque não tem concurso, acabou o doutorado, só está desempregado. Só investiu pelo menos 10 anos da sua vida fazendo graduação, mestrado, doutorado, e terminou o doutorado, está desempregado. Essa é a realidade da ciência no Brasil hoje. Ou ela vai ter que fazer algo associado à sua graduação, ou
Né? Eu tenho um aluno que terminou o doutorado e é Uber. Não é o demérito ser Uber. A questão é, ele fez o doutorado e ele não consegue se inserir. E ele faz Uber porque é casado, tem mulher, tem filho, tem não sei o quê, precisa dar conta da vida e é isso. Tem como esperar. Então tem uma dimensão que é muito grave, né, que para ele quase valia mais a pena ter a bolsa do que agora ser doutor. O que é algo é muito grave, porque não tem como se inserir. Porque é uma crise, porque ser cientista no Brasil hoje é ser professor. Hoje, é ser professor. A forma como você pode sustentar o Brasil sendo cientista é sendo professor, com raríssimas exceções. Então, você tem que fazer concurso para ser professor na universidade pública. Agora, as universidades privadas, né, elas reduziram muito os seus cursos, as suas, né, nos últimos anos, muito. E já tem professores, então, assim, e não tem concurso. As de excelência, né, que ainda resistem a esse tempo de crise. Não diminuiu turma, diminuiu a entrada, diminuiu o tamanho, demitiu professor. Então, assim, é uma situação muito grave que eu acho que a gente precisa pensar. Quando a gente não pensar na ciência como um elemento de desenvolvimento socioeconômico, como os Estados Unidos faz, como o Japão faz, como a Holanda faz, como a Alemanha faz. Eu já tenho 3 alunos na Alemanha, que eles não têm trabalho qualificado, não tem para quem eu tenho 3 alunos na Alemanha, eu tenho um colega que decidiu sair, a Henrique conhece, que está no Canadá, o professor do Henrique, Rafael Groma. Está no Canadá, saiu do Brasil, está professor no Canadá. Enfim, eu tenho a minha experiência pessoal, um conjunto de fuga de cérebros. Agora, que política estatal é essa para a ciência que forma com investimento público? Todos esses casos que estou dizendo são pessoas que foram formadas no Brasil com investimento público, porque sendo bolsista ou não investimento público, na universidade pública, sendo bolsista ou não, sendo bolsista o investimento ainda é maior, e vão para as universidades que se forma aqui, que é uma formação muito, muito boa que a gente tem aqui no Brasil, e vai trabalhar em outros países. Que país é esse? Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo também de tristeza. É um país que não consegue absorver os seus cientistas intelectuais, porque não tem política de Estado para a ciência. Enfim, não respondo sua pergunta, coloco mais angústias. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, né, de políticas públicas para a ciência é realmente necessário. Muito obrigado pela questão, João. Antes de caminhar a próxima pergunta, eu queria fazer um momento aqui falando sobre mudança de mundo. A gente não faz isso sozinho, né? Não é fácil. Por isso que o Cabanhals Advocacia se juntou à ONG Parceiros Voluntários para fazer parte de uma importante corrente do bem, colaborar com a cesta básica digital e alimentar pessoas que hoje estão em situação de maior vulnerabilidade social neste momento. Para tanto, segue aqui no chat o link de acesso direto ao ambiente de doação. Esse ambiente é totalmente gerido e auditado pela Parceiros Voluntários, nosso companheiro nessa importante ação social. Participe com qualquer doação, qualquer valor. E lembrando, né, que a cidadania é uma expressão inacabada. Ela se constrói pela ação humana, pelo fazer de todo cidadão, de toda cidadã. Então, agora, dando prosseguimento aqui, eu vou encaminhar uma pergunta que foi encaminhada aqui pelo chat, tá? E infelizmente a Michele não vai poder abrir o microfone, então eu mesmo encaminho a pergunta. A Michele Carneiro te agradece, antes de tudo, pela apresentação, Igor, e que ela quer saber qual é o poder e relevância da mídia televisiva neste contexto tão desafiador que vivemos hoje. Michele, uma pergunta excelente também, vocês estão ótimos. Eu acho que é muito grande ainda, assim, é incomparável o alcance que a televisão tem em relação a qualquer outra mídia. Eu acho que isso tem que ficar muito, muito claro. Justamente por isso que não à toa que a queda da vacinação ela coincide não diretamente, a gente falou de alguns outros fatores, né? Não é diretamente, mas não à toa coincide com a redução do investimento em campanha de vacinação infantil, que tem a vacinação que tem a televisão, desculpa,
como principal meio de difusão. A gente não vê, né? A gente não... nesse contexto de tanta crise, e é um governo, talvez, que não queira... Acho que nenhum governo gostaria de ter como legado a ressurgimento da poliomielite. Então, a gente começa agora. Mas se a gente for pensar assim, ao longo de pelo menos 5, 6 anos, a gente não estava vendo campanha, né, de vacinação na televisão, como a gente via intensamente antes, né, de ter essas manifestações em praça pública, sabe, essas mobilizações que eram feitas. Então, a televisão é fundamental nessa dimensão da mobilização. Ela ainda e eu acho, enfim, que boa parte das pessoas se vacinaram por conta da televisão e na insistência que vários veículos televisivos noticiosos fizeram em relação à vacinação, né, que tenha que se vacinar, que tivesse se vacinar. Então, eu acho que é bem... eu acho que é muito importante que a gente pense em segundo lugar que a televisão ainda ocupa como meio de televisão massivo e importantíssimo em qualquer estratégia de comunicação da saúde, sem dúvida. Agradecemos, então, aqui a pergunta da Michelle. E agora, então, eu vou chamar, que abra o seu microfone e faça a pergunta também diretamente ao convidado, que acabou de se inscrever aqui. Desculpa, perdi o nome. É o Leonardo, meu parente, Leonardo Nunes. Leonardo, abre o teu microfone aí, parceiro. Boa noite. Obrigado pela apresentação, Igor. Eu inseri uma pergunta no chat, mas eu acho que essa pergunta talvez mereça algumas reflexões a mais, especialmente porque o Igor trouxe dados a respeito de uma pesquisa, informou também dados preliminares de uma outra pesquisa que está conduzindo. Bom, o foco, o título também da exposição tem a ver um pouco com as noções de comunicação. Tentando puxar um pouco para o lado jurídico, num primeiro momento, eu queria aqui compartilhar com todo mundo que assiste, que em que pese as posições políticas, eventualmente tem havido alguma dificuldade para que no arcabouço jurídico a gente encontrasse essa postura que o governo demonstra, eventualmente. Eu utilizaria como exemplo a Lei Federal 13.979 de 2020, que regulou a situação da pandemia, que trazia expressamente o embasamento científico como um critério para a adoção de medidas. Por que eu estou fazendo essa digressão? Porque, mais recentemente, e aí sim eu entro no tema da minha pergunta, o Auxílio Brasil, que foi instituído, ele deixou de ter critérios sociais como requisito para recebimento dos valores. Um desses critérios, pelo que eu pude compreender, é justamente a vacinação. Então, agora, no benefício de distribuição de renda, eventualmente os municípios acompanham, mas não deixa de haver o recebimento dos valores. Antigamente, num outro programa, o Bolsa Família, poderia haver bloqueio dos valores, não só por esse critério, como também pelo acompanhamento, a presença nas escolas. Então, a pergunta dá para dizer em que medida isso também vai afetar ou já está afetando a cobertura vacinal? Por favor, Igor, agradeço de toda forma tudo que você apresentou. Leonardo, é uma excelente pergunta também. Vocês estão com ótimas perguntas, me colocam situações... essa me coloca numa situação bem delicada. Então, eu vou ser bem direto e reto assim, nessa. Eu acho que isso tem muito a ver, que é muito preocupante, com uma retórica neoliberal na saúde. Ou seja, de uma crença de que a saúde é uma questão de direito individual, ou escolha individual. É fundamental observar que saúde, sobretudo saúde coletiva, envolve direitos e pactos coletivos e deveres coletivos, a vacinação deles.
né? A obrigatoriedade da vacinação para matrícula em escola pública eu vejo em ameaça também. E aí, isso é um impacto também grande, né? Somado ao impacto que você coloca, essa obrigatoriedade como garantia. Quer dizer, a gente não pode focar numa lógica só, ainda mais numa política estatal, só de direitos e não tem deveres. Os deveres, entre esses, você vai ter o Auxílio Brasil, você vai ter o acesso à escola pública e tal, mas você tem como dever também se vacinar. Então, essa é uma questão importante, né, dessa cartilha de deveres, que eles passaram a ser cada vez mais associados. Qualquer tipo de dever fere a minha liberdade. Não é ferir a liberdade. Porque o princípio básico da vacinação é que ele é coletivo. É uma dimensão coletiva. Ao me deixar de vacinar, que não seja por critérios efetivamente médico-científicos, por doença autoimune, por alguma doença que me impeça de me vacinar, eu estou desprotegendo não só a mim, mas a minha família, os meus vizinhos, os meus colegas, aos meus amigos e aos outros desconhecidos. Então, tem uma dimensão que eu acho que essa consciência vacinal no Brasil, como política pública, também se perdeu. Isso é muito preocupante. Quando eu soube disso, eu fui checar. Eu não acreditei primeiro, tá? Eu juro que não acreditei. Eu fui checar várias vezes com vários... É isso mesmo? Não precisa mais. E eu acho que estamos sob ameaça, inclusive, de não precisar de ter a caderneta de vacinação atualizada para matrícula em escolas públicas, o que aumentaria ainda essa gravidade de maneira muito severa. Muito severa. Aí realmente não sei onde vamos parar, porque é muito grave. É muito grave. São doenças da Idade Média. Rubéola é uma doença da Idade Média, né? Enfim, então, para onde estamos indo, sabe? São doenças da Idade Média. Me preocupa muito isso. Para onde estamos indo, em termos desses vírus que permanecem, mas são doenças, quer dizer, isso vai afetar políticas internacionais, relações internacionais do Brasil. Isso tem uma consequência que é diretamente a morte de muitas pessoas e para crianças, sobretudo, mas também tem que o Brasil vai virar um pária no mundo. As pessoas vão querer ir no Brasil porque vão ficar doentes. Isso é quase assim, a gente lembra, sabe? Quase assim de retroceder a 1500, que não se queria vir para o Brasil porque o Brasil você chega e fica doente. Sabe? Então, assim, é muito complicado, mas é o que infelizmente estamos podendo ver. Abaixo de 50% de cobertura vacinal é muito grave, mas ainda não é 10%, sabe? Então a escalada pode ser pior. E, enfim, não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que e não tem uma questão ideológica ou partidária, é uma questão de saúde. É isso que tem que ser visto, é uma questão de saúde, são critérios. Ninguém chega a 90%, 95%, esses critérios, a partir de uma questão ideológica, uma questão matemática, de cobertura vacinal, como a gente chama na epidemiologia, de cinturão vacinal. Se não for menos de 90%, a chance de introdução do vírus é grande. Isso são anos de epidemiologia para chegar a esse tipo de meta. Não é uma meta que surge porque um governo quer. É uma meta que surge para o estabelecimento da segurança sanitária nacional. Enfim, é grave. Leonardo, muito obrigado pela tua questão. Eu vou encaminhar aqui outra questão também feita pelo chat, e no qual a pessoa que encaminhou te pede desculpas por não poder fazer de viva voz, mas ele teve que sair também agora, 19h30, do nosso evento aqui. É professor, foi dar uma aula também, tá? Então, mas ele disse que vai depois assistir a tua resposta na gravação do evento no nosso canal no YouTube, que eu também aconselho que todo mundo que ainda não conhece o canal do YouTube do Cabanel da Advocacia, acesse lá, pois lá é colocado todo o conteúdo informativo de vários eventos de cidadania já realizados aqui, como o Henrique falou, estamos na 25ª edição, mas seguindo então, a pergunta do Christian além das questões relacionadas ao desestímulo da vacinação por parte do principal representante do Poder Executivo brasileiro,
que, nos seus posicionamentos, estimula comportamento de resistência e uma série de temas relacionados à saúde pública, também é possível afirmar que, nos últimos anos, o acesso às informações relacionadas ao tema vacina, avanço de campanhas, investimentos por parte do Ministério Público está diminuindo ou sendo obstacularizado? Sim. Sim, reto e direto. Reto e direto, sim. Acho que não tem só a ver com né, o presidente. É claro que a importância dele simbólica é muito grande, né? Então, um presidente falar que não se vacina, um presidente falar que se vacina é coisa de maricas e tal, isso tem uma dimensão simbólica muito forte, é muito forte, né? É um alcance muito grande dessa fala, né? Presidente da República. Mas, por outro lado, não é só isso, assim, é necessário também um investimento estatal que garanta autonomia a determinados tipos de avanço nessas campanhas, como o Christian colocou muito bem. Isso a gente não teve. Porque os investimentos e os orçamentos, eles são guiados e controlados pelo governo federal, e não, quer dizer, os ministérios não têm autonomia, os ministérios não têm autonomia para isso. Então, com o desinvestimento nas campanhas e os cortes, é um corte que é um redirecionamento da verba que estava prevista para aqui, vai para outro lugar, vai para outra coisa, enfim. Então, isso realmente produz... A campanha é muito importante, não é um único elemento, né? Como eu já disse aqui, existem outros elementos, mas não é um único elemento. Mas é um elemento muito fundamental para essa queda vertiginosa, não ter campanhas e somada a uma narrativa desinformacional muito forte, somada à presença da internet, somada, né, e muita coisa circula na internet, não tem uma contraposição oficial, sabe? Esse é um problema. Então só fica circulando coisa, não se vacina, não se vacina, não se vacina, não se vacina, não se vacinar. Aí grupo de Telegram, tem uma aluna de doutorado que estuda grupo de Telegram anti-vacina, de médicos, tá? De 3 médicos. E o grupo tem assim 3.000 pessoas, o outro tem 10.000 pessoas, enfim, são grupos enormes no Telegram, e ela está estudando e mergulhando nesse grupo. E você tem isso, aí você tem a autoridade do médico que diz o que você um pouco quer saber sobre isso, então você vai, as pessoas vão ficando ali, ela está na segunda fase, que são as entrevistas, está sendo muito difícil entrevistar as pessoas, ela dizendo que é da Fiocruz. Está sendo muito difícil. Muitas pessoas não querem ser entrevistadas com ela quando ela diz. Quando ele está fazendo uma pesquisa, tudo bem. Quando fala que é da Fiocruz, as pessoas já somem, não respondem mais e tal. Né? Enfim, é esse o tempo que a gente está vivendo também. Né? Então, ela não consegue fazer essa pesquisa. Bom, mas é muito importante, eu diria que é muito importante as campanhas, mas justamente porque ela poderia ser um contraponto, deveria ser ampliado, na verdade, poderia ser um contraponto a essas narrativas. Por que não ter um Telegram do Ministério da Saúde? Por que não poderia ser um contraponto a essas, que as pessoas pudessem tirar dúvidas e tal? Porque eles agem de maneira muito rápida e o Estado brasileiro não tem estrutura para poder ter resposta para isso. Por exemplo, eu acabei de saber essa semana que uma iniciativa muito louvável do Ministério da Saúde foi descontinuada. Saúde sem fake news, acabou. Era uma iniciativa do Ministério da Saúde que acabou. De novo, pela lei do acesso à informação, mais uma vez. Porque o site não era atualizado, aí eu entrei, vou ficar especialista, entrei com a lista de informação para poder saber o porquê. Eles alegaram que houve um ataque hacker, perderam todos os dados e não sei o quê, blá, 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 enfim. Mas era um serviço muito importante porque tinha resposta, as pessoas podiam colocar suas dúvidas, né? E eles faziam também, que era muito interessante, as principais dúvidas, eles faziam algumas boletins semanais com as principais dúvidas. Se a sua resposta não foi imediata, estava ali naquele boletim. Então, um serviço muito importante, muito interessante, enfim, e que foi descontinuado. Esse tipo de iniciativa tem que ser ampliada, não descontinuada. Igor, encaminhando para o final, uma angústia pessoal. O fato acontecido aqui neste evento, na divulgação deste evento.
A politização desse tema vacinas coloca a vacina como um tema sensível às redes sociais. Por conta disso, o algoritmo reduz o nosso alcance toda vez que nós falamos em vacina. Se ligar à desinformação, diminui ainda mais. De que forma nós, cidadãos, com essas iniciativas, né, pessoais ou coletivas, como a nossa aqui, romper essa bolha? Como conseguir chegar a mais pessoas, sendo que os temas sensíveis precisam ser falados, precisam ser levados informação de qualidade para as pessoas? Mas, hoje em dia, por conta dessa politização, a gente tem tido um alcance cada vez menor nas nossas proposições. Eu queria ouvir de ti, um especialista, não um pesquisador de saúde, mas um especialista em comunicação, de que forma romper com essa bolha. Muito bom, Ricardo, sua questão, mais uma vez. Eu acho que posso responder de duas formas. Uma, bem polêmica, que é a regulação da mídia. É bem polêmica, eu sei. Mas é fundamental para a democracia. É preciso a agência reguladora, assim como a Anvisa, nesse modelo é necessário, porque assim nós estamos hoje, a pandemia mostra isso, refém de empresas privadas que não têm interesse público focado, como a Meta, né, que é do Facebook, Instagram, etc. Então, isso é um debate que é fundamental para a regulação dessas mídias e a diminuição, primeiro, de fake news. O que tem feito agora? Falou de vacina, reduz isso. Se é bom, se não é, não importa. Tira, reduz, diminui, não importa. Quer dizer, o que é, de certa maneira, uma ignorância, né? Porque é uma discussão importante democraticamente. Então, é um algoritmo que então, é sobre vacina, não vou entregar, né? Então, isso é muito complicado, mas acho que a gente precisa... Quando a gente fala em regulação, um colega meu falou, não fala mais de regulação, não, fala controle social. É isso. É preciso de um controle social dessas mídias, um debate público sobre elas, de como, inclusive, a diversidade de pensamentos, ela deve estar presente, né, mas de maneira responsável, porque a diversidade de pensamento não é incluir o nazista, sabe, falando nas redes sociais. Diversidade de pensamento, sabe, não é... Então, tem limites, inclusive, né, para diversidade e liberdade de pensamento e de expressão. Tem limites que são os limites do Estado democrático, da garantia da integridade física e moral de outras populações, de outras pessoas. E nessa dimensão, eu acho cada vez mais que os movimentos anti-vacina eles atentam também à integridade física da população brasileira. Então, é algo que deve ser combatido, enfrentado, mas não pela polícia, combatido e enfrentado de uma maneira muito empática e de uma maneira que possa compreender essas pessoas e tentar... O movimento anti-vacina no Brasil não é um movimento organizado, é uma disposição por não se vacinar porque não se sabe, ou porque se crê em outras coisas. Então, é preciso de escuta e que para a gente possa construir novas formas de comunicação, de acolhimento e não de taxação de que as pessoas são burras, ignorantes, mas como acolher as dúvidas, como responder às dúvidas. Uma coisa que aparece muito é o autismo. Então tem que enfrentar isso e dizer não para o desautismo, fazer campanhas em relação a isso, produzir um conjunto de material de vídeo e áudio, etc. e tal, mas para isso precisa, mais uma vez, de investimento, para que a gente possa ter narrativas de concorrência em relação a essas. É preciso ter... Eu sempre falo que os órgãos públicos não sabem usar Instagram. Tem que ter uma pessoa. Não pode ser jornal mural, como faz. É jornal mural das fábricas do século XIX. Vai lá, tem um cartaz, joga ali informação e sai correndo. Tem que ter gente, tem que ter rosto, tem que ter cara, tem que ter pessoa falando, tem que ter... Né, fazer stories só com sabe, com cartaz? Não. Tem que ter gente falando, tem que ter rosto, tem que ter quem é. Isso é muito fundamental para o Instagram, né? E para o engajamento no Instagram. Você tem que ver rosto, tem que ver pessoas, tem que ter apresentador, portanto, no Instagram, no Ministério da Saúde, sabe? Tem que ter alguém que cuide, que seja a imagem disso. Então, são questões que são fundamentais para furar essa bolha, mas eu acho que, nesse caso em particular, desses temas sensíveis, é preciso de uma discussão. A gente não pensa em regulação, que é um tema polêmico, eu concordo,
mas controle social que envolva não só o Estado, mas setores da sociedade civil, inclusive refletindo dentro de uma diversidade de pensamento sobre esses limites que essas empresas ganham muito, lucram muito com o Brasil, e elas precisam ter responsabilidade com o Brasil. Eu acho que essa é a questão, né? A responsabilidade não é só tirar, por exemplo, o alcance de uma iniciativa como a de vocês e alcance para outras iniciativas que são extremamente contrárias a qualquer tipo de garantias democráticas, que a vacinação é uma delas, né? Enfim, então acho que é uma temática importante. Agradeço o convite, fiquei muito feliz, foi um bate-papo ótimo, estou muito contente de poder conversar com vocês e ver que tem, apesar de tudo, a gente teve aqui quase 60 pessoas, enfim, então fiquei muito, muito feliz de ter sempre aqui, dialogar, e pessoas que estão preocupadas com esses temas emergentes e urgentes na nossa sociedade brasileira. Obrigado mais uma vez, Ricardo, obrigado, Henrique, e obrigado a cada um de vocês que me ouviu e também refletiu comigo sobre essas questões. Igor, muito obrigado mesmo pela tua participação, tua disponibilidade, tua cortesia. Foi incrível construir cidadania junto contigo, junto com o Henrique. Eu espero te encontrar em outros fóruns que a gente possa voltar a debater esses temas que para mim são tão caros, para ti também. E passo agora, Henrique, para te agradecer também e fazer o encerramento. Muito obrigado mesmo, Igor. Não, Igor, eu vou... enfim, a tua exposição sempre é brilhante, mas eu vou só fazer 2 comentários aqui. Primeiro que eu não quero encontrar correlação onde não existe, mas o Rafa Groman saiu da Unicinos e um mês depois, sei lá quantos programas de pós-graduação foram fechados, né? Mestrado, doutorado. Se foi por causa do Rafa Groman indo para o Canadá, eu não sei, mas de alguma forma isso dialoga tão fortemente com o que a gente vinha falando sobre a importância da comunicação da ciência, né? Da produção e divulgação de conhecimento. A outra coisa que, agora te ouvindo falando, quando o Ricardo fez essa pergunta, que era uma angústia pessoal dele, nós já tínhamos falado sobre isso também, existe uma mensagem muito negativa quando a gente fala em regulamentação da mídia, porque as pessoas não sabem que a mídia no Brasil já é regulamentada. Sim. A mídia no Brasil possui regulamentação. A mídia no Brasil não é uma terra de ninguém. Inclusive, eu e a minha equipe no escritório vimos isso numa base diária. Não é semanal, não é mensal, é diária. Um exemplo disso, só para ilustrar, é que o Marco Civil da Internet de 2015 é uma forma de regulamentação da mídia, né? Ninguém está dizendo que vai fazer censura prévia de X ou Y, não é isso. É só garantir que a mídia não vai ser usada de forma a impedir que as pessoas se vacinem contra pólio, né? Que as crianças não fiquem paraplégicas. Então, de novo, muito obrigado, Igor, pela tua exposição. A gente podia passar horas aqui conversando, um tema que é muito relevante, mas, enfim, eu tenho que agradecer para ti de fato, porque a gente construiu isso juntos. Obrigado por ter vindo, muito nos honrou. Obrigado, Ricardo, obrigado ao pessoal de Cidadania, obrigado aos presentes. E, Igor, de novo, muito obrigado. Exposição brilhante. E espero que agora tu, como convidado dos nossos próximos eventos, possa vir como espectador e conversar conosco novamente. Com certeza, Henrique. Muito obrigado mais uma vez. Fui muito, muito feliz pelo convite, contente por estar aqui, eu ouvi todos vocês. Saber que eu não estou tão sozinho também, isso foi muito bom ouvir, né? Vocês, acho que isso também é importante, essa rede que se constrói a partir daqui, esse desejo pela afirmação cidadã democrática, acho que é muito importante, né? A democracia como um direito universal, acho que isso é fundamental, mesmo que a gente converse, debata, e acho que ficou muito claro aqui na minha fala, né? Uma democracia que seja aliada da diversidade e não o contrário, né? Então isso é muito importante, né? Enfim, fico muito contente de estar aqui. É um tema difícil, mas que não era para ser, né? Isso que me angustia. Era um tema que não era para ser difícil, era um tema que era para ser facílimo, né? Isso me angustia.
mas é uma luta. Vamos nessa. Obrigado mais uma vez, agradeço imensamente a vocês. Valeu mesmo. Espero que nos próximos eventos eu estar aqui assistindo.